Olá, meu nome é Rafael Antônio Medeiros de Castro, eu sou médico psiquiatra e aluno do Programa de Mestrado Profissional em Medicina da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Esse vídeo é parte de um material complementar produzido para o meu projeto de mestrado, orientado pela professora Cristina Marta Delbem. Nessa aula, vamos falar sobre estado confusional agudo a partir de um caso clínico. Vamos então ao nosso caso clínico. Nosso paciente é um homem de 82 anos que chega ao pronto-socorro pois foi encontrado perdido, andando pelas ruas de seu bairro com comportamento desinibido. Ameaçou vizinhos com equipamentos de jardinagem, o que não é típico de seu comportamento, costuma ser tranquilo e bem-humorado. O paciente tem diagnósticos prévios de diabetes tipo 2 e hipertensão arterial, além de ter sofrido uma fratura de fêmur há 2 anos, o que resultou em maior restrição de sua mobilidade. Familiares relatam que já havia algum comprometimento de sua memória de início a aproximadamente 5 anos. Descrevem que o paciente tinha discurso repetitivo e que começou a apresentar dificuldades para lembrar-se de acontecimentos do dia anterior, de tal forma que passou a precisar de auxílio com suas finanças. Há uma semana, passou a ficar mais confuso de forma abrupta e diferente do seu normal, além de passar boa parte do dia dormindo, e que acordava à noite e ficava andando pela casa. No pronto-socorro, o paciente está hemodinamicamente estável, febril, desorientado em tempo e espaço, hipotenaz, com discurso desorganizado e agitação psicomotora. Pede múltiplas vezes para tirar o jacaré do corredor. A primeira coisa, então, para a gente conseguir chegar no diagnóstico é saber quais são os critérios. A gente vai abordar agora os critérios diagnósticos propostos pelo DSM-5 para um quadro de delírio 1, e depois a gente vai falar de uma escala objetiva de avaliação, que é a Confusion Assessment Method, que propõe alguns critérios para uma triagem diagnóstica para saber se é provável ou não que aquele paciente esteja apresentando um estado confusional agudo. A primeira coisa, então, a se lembrar é que o estado confusional agudo é um distúrbio da atenção e da cognição. Então, o primeiro critério, o critério A, é que o paciente apresenta um distúrbio na atenção, ou seja, uma capacidade reduzida em direcionar ou de manter a atenção, por exemplo, a hipotenacidade, acompanhado de uma percepção reduzida do ambiente. O nosso paciente ele preenche esse critério porque está descrito que ele está hipotenaz. O critério B é o que o distúrbio evolui em um curto período de tempo, então é um quadro agudo a subagudo. Até pode acontecer de cronificar um estado confusional, mas o início dele é agudo ou subagudo. Então, nosso paciente também preenche esse critério diagnóstico, ele teve uma mudança do padrão faz uma semana e tende a flutuar. Ele também passa parte do dia dormindo e parte do dia agitado. E o critério C, distúrbio na cognição. Pode ser um déficit de memória, uma desorientação espaço-temporal, alteração de linguagem, de habilidade visoespacial ou da percepção. No caso descrito, o paciente ele tem uma desorientação espaço-temporal. Continuando então, o DSM diz que os distúrbios, da atenção e da cognição não podem ser melhor explicados por um transtorno neurocognitivo pré-existente. No caso clínico, nosso paciente tem uma descrição de um transtorno neurocognitivo, mas ele tem uma piora aguda há uma semana. Então, essa piora não é característica de um transtorno neurocognitivo. Então, nosso paciente também preenche esse critério. E por fim, tem uma evidência da anamnese, do exame físico ou de exames laboratoriais de que o distúrbio é consequência fisiológica de outra condição médica, né? Então, tem algo que está causando esse estado confusional agudo, um insulto de outra condição médica, que nosso paciente também preenche esse critério. E por fim, a gente tem que avaliar a especificação desse estado confusional, porque ele pode ser hiperativo, hipoativo ou misto. No hiperativo, o paciente ele tem um aumento da psicomotricidade, pode ter uma labilidade emocional, pode ter agitação, pode ter recusa em cooperar com o atendimento. O hipoativo, o paciente tem, pelo contrário, uma redução da psicomotricidade, que pode vir com uma letargia, com um estado de consciência tendendo ali ao estupor. Ou misto, que o paciente tem um nível normal de psicomotricidade, de atividade motora, mas ele tem um déficit na atenção e da percepção do ambiente. E isso pode incluir também, os pacientes que eles vão flutuar muito rapidamente entre agitação e lentidão. Então, paciente que varia muito entre episódios de ficar muito agitado, de aumento da psicomotricidade e de lentificação dessa psicomotricidade. E é importante fazer essa diferenciação porque a conduta vai mudar dentro de cada especificador.
No caso do nosso paciente, a descrição é que ele tende a aumento da psicomotricidade, a episódios de agitação, então caracteriza um delirium hiperativo. Como falado então, a escala que é proposta para avaliação objetiva do estado confusional agudo é a Confusion Assessment Method. É uma escala que foi desenvolvida especificamente para o não psiquiatra, para auxiliar no diagnóstico do estado confusional. E é uma de fácil utilização porque é feito a partir de avaliação clínica breve e existe até uma escala mais completa com 9 itens, mas tem um algoritmo diagnóstico, que é o que a gente vai mostrar aqui, que tem apenas 4 itens para você avaliar se é provável ou não que aquele paciente tenha um estado confusional. Bom, então olhando aqui o algoritmo diagnóstico, ele é bem simples, são esses 4 itens: início agudo, distúrbio da atenção, pensamento desorganizado e alteração do nível de consciência. O paciente do caso clínico apresenta os 3 primeiros, e isso é suficiente para dar o diagnóstico, para indicar o diagnóstico de estado confusional agudo, porque esse diagnóstico vai ser dado quando você tem o item 1 e o item 2, e além deles, ou 3 ou 4. Então o paciente tem o 1 e o 2 e apresenta o item 3, que é pensamento desorganizado, fechando aí dentro desse algoritmo o diagnóstico de um estado confusional agudo. Como já foi falado então, dentro dos critérios diagnósticos é destacado que precisa ter algum achado de outra causa médica que justifique esse estado confusional agudo. Então a gente precisa, na anamnese, no exame físico ou por meio de exames laboratoriais, encontrar algum insulto de outra causa médica que justifique o paciente estar apresentando esse delirium, esse estado confusional agudo. Então a gente vai falar um pouquinho agora de como proceder à investigação etiológica, porque isso é a parte principal para você poder definir o tratamento do paciente. Então, quando a gente vai falar da investigação etiológica, existe primeiro uma triagem que a gente faz para descobrir o que está causando esse estado confusional agudo, e a depender, alguns outros exames são indicados se você achar algo no exame físico ou na história que tenha indicação. Então, a gente vai primeiro fazer um screening infeccioso do nosso paciente, ver se tem algum tipo de infecção que pode estar cometendo ele, coletar eletrólitos, principalmente sódio e potássio, função renal e as enzimas hepáticas e glicemia. O restante a gente vai coletar de forma individualizada, então baseado no que você achou ali de história clínica e de alteração no exame físico. A gente vai olhar agora então o resultado do rastreio que a gente fez para o nosso paciente. Então ele apresentou o hemograma com HB de 12,9, HT de 36, leucócitos de 14.000, então um pouco aumentado as custas de neutrófilos com desvio, então tem bastonete de 8%. A urina 1 veio então com nitrito positivo e com leucocitúria, o raio-x de tórax veio sem alterações. Continuando, então, ele veio com os eletrólitos com sódio 134, um pouco abaixo, potássio também de 3, um pouco abaixo do limite da normalidade. A função renal e as enzimas hepáticas vieram todas normais e uma glicemia de 88 também dentro do esperado. E uma pergunta que surge muito frequentemente é se esse paciente precisa, né, de uma tomografia de crânio, de algum outro exame de imagem, visto que ele tem uma alteração comportamental, uma alteração do estado mental. E a resposta é que não, não tem indicação de solicitar exames de imagem de crânio de forma rotineira. A gente vai fazer isso somente em situações específicas, ou seja, se o paciente tem um traumatismo crânioencefálico, se ele tem uma suspeita de um processo expansivo ou infeccioso do sistema nervoso central, seja a partir do exame físico, seja a partir de exames laboratoriais, ou uma suspeita de um status epilético não convulsivo. Tirando essas situações, não tem indicação de rotineiramente solicitar uma tomografia de crânio ou outro exame de imagem para isso. E aí, para fechar então e dar o nome certinho no diagnóstico do nosso paciente, a gente fica com estado confusional agudo hiperativo secundário a uma infecção de trato urinário. Tem alteração no exame de urina e tem alteração de leucocitose com desvio no hemograma. Agora a gente vai falar um pouquinho das condutas, né? E por que que foi tão importante falar sobre essa investigação etiológica, por que que eu ressaltei que é essencial saber o que está causando esse estado confusional.
porque a principal coisa que a gente vai precisar fazer dentro da nossa conduta, dentro do manejo desse quadro, é tratar essa causa base, porque senão, se você continuar com insulto, você continua com alteração comportamental. Então, tem outras coisas a serem feitas, medidas não farmacológicas, controle do comportamento se o paciente estiver agitado, mas o foco do tratamento tem que ser resolver a causa base. Dentro das primeiras coisas que a gente vai falar das condutas é o manejo não farmacológico que a gente vai fazer para os pacientes. É essencial que a gente aplique, né, protocolos de reorientação. O que é isso? Reforçar com o paciente sempre que dia que horário que ano que ele está, onde que ele está, e sempre reorientando em toda avaliação, todo profissional que for falar com ele, porque isso vai ajudando ele a se localizar. Além disso, a gente também pode deixar um relógio na parede, colocar a data escrita em um local de fácil visualização, também para ajudar o paciente no dia a dia a se reorientando. A aproximação familiar é um outro item também bastante importante, tanto porque ter alguém conhecido ali vai ajudar o paciente a estar mais orientado, vai ajudar a melhorar esses cuidados de reorientação do paciente. Prevenir privação de sono, então, se necessário, a gente vai usar medicação para o nosso paciente ter uma noite completa de sono, porque isso é um fator que pode predispor ou piorar o estado confusional. A gente tem que garantir o hábito intestinal e urinário do nosso paciente e evitar, né, ou retirar assim que possível, dispositivos invasivos. Então, se o paciente está com acesso venoso para passar um antibiótico, não tem como tirar naquele momento, ele vai continuar. Assim que terminar o antibiótico, que ele não precisar mais daquele acesso, a gente vai retirar. Ainda falando do manejo não farmacológico, se o paciente ele fizer, né, previamente uso de óculos ou de aparelho auditivo, a gente vai devolver para ele, né, quando possível, porque isso vai ajudar. Se o paciente não está enxergando, não está escutando direito, isso vai piorar o estado de confusão dele. Além disso, um suporte hídrico e nutricional adequado, um segmento multiprofissional, um profissional que costuma ajudar muito em ambiente hospitalar no manejo desses quadros é o terapeuta ocupacional, com os protocolos de reorientação, e evitar restrição física. Se o paciente apresentar uma agitação muito grave, oferecer risco a si mesmo ou aos outros e precisar de uma restrição física, de uma contenção física, isso pode ser feito, mas vai ser retirado assim que possível, assim que o paciente estiver tranquilo. E para finalizar agora, a gente vai falar um pouquinho da nossa conduta farmacológica. E aí, como eu já falei várias vezes, o principal é tratar a causa base, é tratar a condição que está causando esse estado confusional agudo. No caso do nosso paciente, uma infecção de trato urinário e a hipocalemia. Então a gente vai dar um antibiótico para ele, a gente vai corrigir essa hipocalemia para auxiliar na melhora do delírio 1. Além disso, sempre que possível, a gente vai reduzir polifarmácia, então evitar deixar muita medicação que o paciente não esteja precisando. E, como é um delírio hiperativo, o paciente está apresentando um quadro de agitação, a gente precisa manejar essa agitação psicomotora. Nesses casos, a gente vai usar um antipsicótico. O que a gente mais comumente usa aqui no serviço é o haloperidol, mas podem ser usados outros. O haloperidol é o mais comumente usado e é o que tem administração intramuscular. A gente vai usar o Aldol na menor dose e pelo menor tempo possível. Então, os pacientes não vão ficar recebendo continuamente essa medicação. Se o paciente estiver tendo muito episódio de agitação, a gente pode deixar ali uma medicação de horário regularmente e a gente vai retirar isso e deixar sob demanda assim que possível. Também é importante ressaltar que existem algumas medicações que o paciente pode piorar o estado confusional agudo caso sejam administradas. O principal, e que é muito comumente usado em outros casos de agitação psicomotora, são os benzodiazepínicos. No estado confusional agudo a gente não vai usar benzodiazepínicos, então clonazepam, diazepam, a gente não vai usar ou evitar ao máximo utilizar, porque eles podem contribuir para uma piora e podem contribuir em pacientes que estão com insultos muito importantes, então uma infecção muito grave, com rebaixamento do nível de consciência. Então, por isso que a gente sempre vai evitar usar. É isso, a nossa aula era essa. Muito obrigado.